Saudações ao Pai do Senhor. Amém. Abra a tua Bíblia em Lucas, capítulo 22, versículo 39. Quero agradecer aqui ao pastor Jair Santana, a irmã Rosana, por estarmos aqui, cultuando junto. Assim como na sede, assim como na Vila Virgínia e assim como no Arlindo Laguna, viemos cultuar. Cultuar é dar. A gente não vai receber. Culto é dar. Às vezes a gente vem para a igreja assim, não vou receber uma palavra. Vou lá receber uma bênção. Vou lá receber. E o princípio aqui é dar. E se Deus agradar no teu dar, aí a sua necessidade será suprida e Ele vai te dar muito mais além, abundante, daquilo que você pediu ou daquilo que você pensou no poder que nós opera. Mas primeiro, cultue, dê, sacrifique. De Gênesis até o Velho Testamento todo, a Zacarias, ao Malaquias, o final, toda vez que eles iam ao templo, eles levavam. Os mais ricos levavam um boi para sacrificar. Uns mais ou menos levavam uma ovelha. O pobre levava uma pomba. E que não tinha nada, levava um punhado de farinha. Mas levava. Porque que ia dar? Ia sacrificar. Alamandagavá súbia. E quando aprendemos a dar, Deus agrada. E aquilo que você precisa, aleluia, Ele vem de encontro dizendo para tu, já fiz. Já fiz. E nós glorificamos ao nosso Deus continuamente. Aleluia. Lucas 22, 39. Saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiam. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles a cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhes um anjo do céu, que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos, e o achou-os dormindo de tristeza. Disse-lhe Jesus: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Quando lemos a palavra do Senhor e viemos para o culto, a gente fica remoendo, pedindo o que falar, o que pregar. E eu senti paz. E Deus falou comigo aqui que o maior exemplo de oração é Jesus. Ele ensinou a orar. Os discípulos chegaram para ele e perguntou: como que devemos orar? Aí ele falou: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E amanhã? Ora de novo. É hoje. Amanhã você ora hoje. Nos dá hoje. Perdoa-nos como temos perdoado. Ou seja, se eu não perdoei, não me perdoe. Só me perdoe se eu perdoei. Perdoa-me como tenho perdoado. Jesus, além de orar, ele ensinava a orar. Paulo aprendeu bastante isso e escreveu em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Orar sem parar. Tudo que você vê na Bíblia, de homens e mulheres que alcançaram as suas petições, foi através da oração. Foi crendo, foi buscando, foi entrando em uma comunhão com o Senhor, para obter aquilo que elas desejavam. Não é fácil, mas quem precisa, vai atrás. Quem necessita, vai atrás. Eu fico usando os exemplos que quando as pessoas estão com fome, elas não falam assim, fogão, me dê comida. Elas vão ao fogão para fazer comida, para comer. Quando elas estão com sede, elas não falam assim, rio, água, vem me saciar. Não, vai atrás para saciar. Para você e eu ser cheio do Espírito Santo, temos que orar, buscar, sem cessar. O princípio da igreja sempre foi de joelhos. Jesus no Getsêmani, ele se afastou dos discípulos e joelhou para orar. E aqui, eu fico imaginando o quanto ele sofreu. Para mim, ele é crucificado aqui primeiro, no Getsêmani. Para mim, ele morreu ali no Getsêmani primeiro, porque ele orava, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja minha vontade. No Getsêmani, ele visualizou o que iria acontecer com ele. Ele viu, ele sentiu que não seria fácil. Muita gente pensa que não seria fácil o chicote que ele apanhou. Não seria fácil a cruz que ele carregou. Não seria fácil os cravos em suas mãos e pés. Mas para mim, não era isso que o afligia. Para mim, era quando Deus virasse as costas para Deus, para Jesus. Quando o meu pecado caísse sobre ele e eu quebrasse a comunhão dele com Deus. A dor, o sofrimento, era quando eu quebrasse com os meus pecados a comunhão que ele tinha com Deus, com o Pai. Porque não tem comunhão Deus com o pecado. Fica difícil a gente olhar para o Getsêmani e entender quão profundo foi essa oração de Jesus. No original diz que ele derramava gotas como que de sangue. Pingava ao chão.
O sofrimento era muito interno, era muita pressão. E ele sabia que ia passar pela cruz, por amor de mim e por amor de você. Ele cumpriu, mas sempre orando. Quer vencer? Ore. Quer ter vitória? Ore. Quer andar rindo na luta? Ore. Quer passar por tribulação dormindo no barco? Ore. Comunhão traz confiança. Comunhão traz graça. Comunhão traz vitória. Comunhão, você sabe com quem está andando. Davi enfrentou o leão e enfrentou um urso. Quando chegou para enfrentar o incircunciso, o rei falou: não vai dar certo. Você é pequeno. Ele é grande. Você é franzino e ele é forte. Você tem uma funda, ele tem uma espada. Você tem um cajado, ele tem um escudo. Não vai dar certo. Ele falou assim: ô rei, ninguém sabe, sou eu. Eu tenho uma notícia para te dar. Eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, não era minha, era do meu pai. O leão veio querer pegar a ovelha do meu pai. Eu falei: não pegue não, que é do meu pai, eu estou cuidando dela. Eu falei: mas eu vou pegar. E pegou, eu falei assim: então eu vou te matar. E matou. O urso desavisado veio pegar também. Matei também o urso. Você fez? Fiz. Ninguém viu? Não. Rapaz, eu vou enfrentar esse incircunciso no nome do Senhor. E o Senhor vai me dar a vitória, porque eu sei com quem eu ando. Comunhão. Sabe por quê? Porque quando ele estava apacentando, ele cultuava. Alabácia. Ele louvava a sua harpa. Ele tinha comunhão e sabia com quem era que ele tinha comunhão. Era o Criador, o Todo-Poderoso, aquele que eu e você conhece. Então, se você conhece, você está em comunhão com Ele, conversando com Ele, em oração, não é doença, não é tribulação, não é tempestade. Nada vai deter um crente cheio do Espírito Santo, cheio de confiança, enfrentando tudo no nome do Senhor Jesus. Paulo, em 1 Coríntios, segundo as cartas de Coríntios 12, ele fala sobre o espinho na carne, que estava o perseguindo. E eu aprendo uma coisa aqui com Paulo, que nos dá fortaleza no andar na oração. Paulo disse que orou 3 vezes, e você conhece a história. Eu orei 3 vezes ao Senhor, para que Ele tirasse um espinho na carne, que o mensageiro do diabo pôs em mim, para me esbofetear, a fim de não me exaltar pelas revelações que tive. Eu orei. E Paulo tinha confiança. Paulo aprendeu de Jesus ressuscitado. Depois que ele aprendeu, ele tinha comunhão. Ele aprendeu tudo com Jesus ressuscitado. Ele orou 3 vezes. Aí eu falei: e eu? E eu? Que eu não tenho tanta comunhão assim como o Paulo. Que não aprendi tete a tete na ressurreição, falar assim: ó Paulo, eu vou conversar com você, Saulo, Saulo, porque tu me persegues, você vai ver como tu é duro, recalcita. Deus não falou comigo isso até hoje. Já falou com você? Jesus já falou com você assim? Falou assim: vamos conversar?
Já falou com você? Nem comigo. Mas falou com Paulo. E Paulo orou 3 vezes. Eu falei, Jesus, eu tenho que orar quanto? Só que Jesus ficava calado. Ele falava, Senhor, tira esse espinho. E Jesus não falava nada. Jesus tira esse espinho, e a oração dele não era assim não, rapidinho, como a gente pensa que nós está lendo. A oração era demorada, porque doía. Era um mensageiro do diabo que o esbofeteava. Ele estava sendo esbofeteado pelo mensageiro do diabo. Eu e você não estava sendo, nem graças a Deus que não. Que o sangue de Jesus nos cubra e nos proteja, no nome de Jesus. Mas ele estava, e ele orava. E Jesus calado uma vez, falou, que é isso? Nunca falha a oração, sempre fala comigo, eu sempre tenho sua voz, eu tenho comunhão, eu sei quem é, mas não está falando comigo. Eu vou orar de novo. Insistiu a segunda vez, orou, buscou, e Deus, Jesus não falou com ele, calado. Aí na terceira vez ele insistiu, eu não vou desistir. Ele falou assim, eu sei que você não desiste. Não desista. Não desista. Persevere. Porque a resposta vem. Deus responde oração. Nunca deixou ninguém sem resposta. As pessoas que não tiveram resposta porque pararam de orar. Pararam de buscar. Mas quem persiste na busca da oração tem resposta. Na terceira vez, Jesus desce para falar com ele. Falou, oi Paulo, vou parafrasear, como se tivesse um diálogo aqui. Tudo bom? Ô glória. Ele falou, ô glória, vai sair a oração respondida. O senhor veio, eu falei, vim. E aí, o que está acontecendo? Ô senhor, orou 3 vezes. Só na terceira, estava muito ocupado? Não estou ocupado. Eu não sei por que você está orando. Pelo espinho, sim. E você não vai tirar? Falou, não. Ninguém gosta de ouvir isso, né? Ainda mais dele, né? Aí a gente fala misericórdia, com graça e choro nos olhos. Misericórdia, Jesus. Eu orei 3 vezes. O espinho dói. O espinho machuca. Mas o espinho fica, Paulo. O espinho fica? O espinho fica. Ele falou, e agora, Senhor? Ele falou assim, ó Paulo, a minha graça. Se ele falou, ele não está mentindo. Alava sebria. Se Jesus falou que a graça basta, basta. Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo ouviu essa palavra de Jesus, irmão. Parece que abriu a mente dele. E aí você não vê ele falando mais de espinho. Ó. Ele esqueceu de espinho. Ele falou assim, rapaz, falei tanto de espinho, esqueci da graça. Vem aqui, graça é primeiro. Ele falou, de boa mente, então, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então sou forte. Sabe o que Paulo está falando para mim e para você? Esquece o espinho. Lembra da graça. Não precisa orar 3 vezes não, porque ele já falou comigo, já me deu recado, eu estou te dando um recado para vocês. A graça basta. Mas, irmão, você não está passando pelo que eu estou passando. Eu confio no que Jesus disse. A graça basta. Eu creio no que está escrito. A graça basta. Sabe o que está acontecendo conosco? Que estamos parando de orar. Sabe por que é muito choro e muita dor? Porque ora uma vez, ora 2, ora 3, e tem que orar mesmo, ora 4. Tem gente passando até 10 anos, 20 anos, orando, tem que orar mesmo. E não tem resposta, mas tem graça. Está até hoje orando porque tem graça.
O que não tem graça saiu, ou parou de orar, desistiu. Eu creio que aqui tem remanescente. Eu creio que tem remanescente que ora pelos que não oram. Intercede pelos que não oram. Mesmo tendo a tribulação pior do que ele parou. Tem gente que está passando só misericórdia, não quero nem saber da boca que está passando. E o outro está voando na bênção, não estou andando mais não. Parei de ir. Por quê? Deus não falou comigo. E o outro lá está passando tribulação, andando por ele e por outro. Remanescente, que continua orando. Isso fala muito de filhos, fala muito de marido, fala muito de casa. Da minha e da sua casa. Eles pararam, mas você continua. Remanescente busca. Remanescente continua. Remanescente não desiste. Remanescente vai atrás. Remanescente não larga. Remanescente ora buscando a resposta, sabendo que vem. A resposta vem. Jesus orando no Getsemane, um anjo vinha e o confortava. Você não está só. Você não está só. Eu não estou só. Persevera. Lembra da Tessalonicenses 5,17. Ore sem cessar. Não pare. Na hora que você menos esperar, ele desce. E ele descendo, você vai ficar rindo à toa, dizendo, ele ouviu, ele ouviu, ele ouviu. Olhando pela música de Daniel orando, buscando. Deus mandou Gabriel entregar a resposta para ele na mesma hora que ele orou. Só que 21 dias parado ficou, porque estava lutando nas áreas espirituais com os inimigos da nossa alma. Só que Daniel continuou. Deus falou assim, ô Miguel, socorre Gabriel. Miguel desceu, abriu o caminho, Gabriel desceu, se prontificou para falar com Daniel. Ô Daniel, desde o primeiro dia, que aconteceu com Daniel, aconteceu com você também, desde o primeiro dia. Deus ouviu sua oração. Deus não é surdo. Ele sabe que você perseverando vai vir a resposta. Mas não pare, continue, persevera, seja um remanescente